Nossa semana miraculosa não podia ficar sem a pintura no pano de prato. E aqui hoje eu vou ensinar a fazer essa linda joaninha e essa flor maravilhosa para você ganhar aquele dinheirinho e também descobrir o significado do gato e da joaninha. Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa e hoje eu tô aqui para ensinar vocês aqui na nossa semana miraculosa e eu pensei, o que eu vou ensinar hoje no pano de prato que tem a ver com o Miraculous de Ladybug para encaixar aqui no nosso tema da nossa semana. E imaginei o que a gente lembra assim que a gente vê a Ladybug, a gente vê a Joaninha, né? A gente lembra da Joaninha. E aí, nessa aula de hoje, eu vou ensinar para vocês como é que pinta essa flor amarela com essa linda Joaninha. E vou falar para vocês um pouco do desenho. Primeiro aqui, ó, para começar, eu passei uma cor laranja. Peguei um pincel número 5 e passei a cor laranja. Agora eu vou passar o amarelo ouro em volta aqui das pétalas, encostando já nesse laranja. Isso vai fazer a luz e a sombra e também já vai fazer o jeito das pétalas, já vai fazendo aí o movimento arredondado das pétalas. Aí a gente vai passando a tinta amarelo ouro aqui e já vai fazendo ela dar uma interagida. Você vai perceber que eu vou deixar um pouco do meio da flor sem passar das pétalas sem passar a cor amarela, porque eu vou colocar o branco já para fazer um pouco da luz, e aí vocês vão observar que eu vou fazer esse preenchimento. E outra coisa, como a gente está na Semana dos Miraculos, você que é aí um inscrito e assiste os Miraculos e assiste o canal Arte Certa, porque aqui a gente fala dos Miraculos também, eu vou falar para vocês, e você que não assiste, não sabe do que eu tô falando e tá aqui assistindo esse vídeo da pintura, eu vou falar para vocês o seguinte: o significado da joaninha na cultura chinesa, o que significa a joaninha? Por que que a joaninha foi escolhida para ser o Ying Wang lá do desenho? Por quê? Por que será que foi escolhido o gato, que é o Cat Noir, e a joaninha? Por que será? Por quê? Por quê? A joaninha simboliza a sorte. E vocês sabem que o gato preto já simboliza o azar. Então, o Ying Yang, se você não sabe o que é o meio da caixa dos miraculos, tem esse símbolo que eu tenho certeza que você já viu, que é um símbolo chinês que é usado no Feng Shui ou no Feng Shui, e ele simboliza a saúde, simboliza o centro do universo, o bem e o mal, e é esse símbolo aqui que eu tô mostrando para vocês. Aí eu pensei, eu poderia gravar esse vídeo, né, ensinando a fazer essa flor e também a gente aprendendo um pouco sobre outra cultura, porque eu acho interessante a gente fazer uma junção disso. Aqui no nosso canal é para isso. Você aprende a fazer alguma coisa e leva mais alguma coisa além. Então, ó, eu já preenchi o amarelo em volta de todas das pétalas e agora eu tô acrescentando o branco aqui no meio. Você vai acrescentar o branco, não pode parar, tá? Você vai ver panela, você vai ter que deixar a panela, desliga lá para você ter que mexer aqui, porque a hora de misturar as cores é importante você já misturar na sequência, porque senão elas não vão interagir. E outra coisa, aí você vai ter que pôr todas as cores de novo para elas misturarem. E aí você vai ficar gastando material. E aqui no Arte Certa a gente tem esse negócio de usar o que tem e também de não gastar à toa. É tentando usar o máximo do máximo para não desperdiçar. E aí você vai com amor, carinho e dedicação preenchendo a pétala aqui, ó, onde eu não passei o amarelo. Depois eu vou ter que retornar no amarelo e depois passar por cima desse branco para esse branco não ficar tão branco. E se você não tiver, e se você tiver um amarelo bebê, você pode usar no lugar do branco, vai ser muito mais fácil de fazer a mistura das cores. Como eu não tenho, eu uso o que tem. Você pode até usar também o amarelo canário, também serve. Ó, agora eu vou acrescentar o branco aqui e vou puxar para cima desse branco, ó, da beirada da pétala para dentro. E você vai puxar com o pincel de lado, já fazendo como se fossem umas linhas puxando para o meio da flor, que isso já vai dar movimento
as pétalas. Aí você vai fazer o processo de fazer um vai e vem no movimento das pétalas, com o amarelo em cima desse branco. Se você tiver o amarelo bebê, você pode usar. Agora, gente, eu vou passar um pouco mais de amarelo aqui, nessa curva aqui. Eu passei um pouco mais de amarelo nessa curva da pétala aqui de baixo da joaninha. E agora eu vou vir com um pouco de marrom, entendeu? Tô usando marrom, vou passar aqui embaixo da joaninha, porque a gente já vai começar a fazer mais ou menos uma leve sombra. Entre as pétalas a gente vai passar um pouquinho de marrom e a gente vai passar aqui embaixo da joaninha também, ó. É bem pouquinho, é só uma sujeirinha. Também aproveitando que a tinta está molhada, entendeu? Aí eu vou passando aqui e vou esfregando para ela interagir uma cor com a outra. E voltando no nosso assunto, ó, vou fazer isso em toda a divisa de todas as pétalas. Voltando no nosso assunto, eu queria falar para vocês o seguinte: lá na cultura chinesa, diferente das lendas que falam que o gato preto dá azar, que isso é uma grande mentira, lá para eles, ele é considerado um animal que ele neutraliza a energia negativa. Daí vem o que a gente vê lá no desenho, o cataclisma. A gente vê que o Cat Noir, quando ele descobre o objeto que vai poder salvar a missão, ele encosta e destrói. E é isso que simboliza o gato lá na China. Ele simboliza isso dentro do Feng Shui. Ele simboliza que o gato neutraliza, principalmente o preto. O preto também simboliza você destruir energia negativa, às vezes de inveja ou às vezes de saúde. Alguma coisa que traz energia negativa para perto do dono, para perto de você que está perto de um gatinho preto. E ele neutraliza. E às vezes ele fica doentinho é por causa disso. Ele está neutralizando as energias. E eu achei muito interessante sobre esse assunto. Agora tem uma lenda que diz sobre a joaninha. Ó, aqui, gente, eu acrescentei um verde pinheiro e aí eu coloquei o amarelo ouro em volta. Coloquei um pouquinho de verde pinheiro também no miolo. É que eu me empolgo na explicação, aí eu me esqueço de falar desse detalhe. Usei verde pinheiro, ó. Tô passando verde pinheiro aqui no miolo da flor. E eu vou falar um pouco, ó. Tô colocando um pouquinho mais e descendo, ó. Você encosta aqui o pincel no formato do desenho e puxa. E também vou falar mais um pouco sobre o assunto, porque eu achei bem interessante. Tem uma lenda medieval que fala que teve uma época que teve uma grande infestação de pragas nas plantações, né? E você sabe que antigamente o pessoal vivia da plantação e o que acontece? Eles iam passar fome. Então diz que as pessoas fizeram muitas orações pedindo a Nossa Senhora que ela protegesse as plantações para que eles não passassem fome. Ó, aqui eu tô passando verde, pinheiro. E aí o que aconteceu? Eles fizeram muitas orações. E aí veio muitas joaninhas, muitas. E essas joaninhas, elas comem as pragas, né? Purgões que sugam o sangue das plantas. Então, se tem uma joaninha, também significa sorte. E aí, eles foram salvos graças às joaninhas. Isso é uma história que eu também achei muito interessante. Gente, agora eu vou fazer um contorno em volta das folhas, usando o verde pinheiro. E aí, ó, depois eu vou acrescentar a outra cor e eu faço contorno em volta de tudo. Você vê que eu fiz em volta do caule, em volta da folha, aqui em volta do laço. E aí eu vou dar uma espalhadinha. E aí eu não acrescento mais tinta, eu só vou mesmo espalhar. Agora eu vou usar o verde pistache. Se você tiver verde maçã, se você tiver 2 tons de verde, já dá para você fazer a folha. Não precisa ser exatamente a cor que eu estou usando. Pode ser verde bandeira, verde musgo, o verde que você tiver aí. Se não tiver verde mais claro, você pode usar um amarelo, você pode pôr um branco. E aí você faz a luz. E aí eu coloco ele aqui no meio e esfrego, ó, e faço eles interagirem. E outra fase que também não dá para você ver panela, ver portão, não dá para parar para conversar, porque senão a tinta seca e ela não vai interagir e não vai misturar. E também vou falar para vocês aí que são os fãs dos Miraculous, né? Teve um episódio em que aparece uma joaninha e ela voa para cima de um bilhete que a Marinette estava escrevendo pro Adrian. É esse episódio aqui.
Por que tá dizendo isso? Desde a antiguidade, a joaninha é um símbolo de amor guiando os corações nos caminhos da devoção. Está no meu blog essa semana, você leu, né? E aí, gente, vocês viram aí o significado dito pelo próprio desenho, né? E aí, eu passei agora o branco aqui nas folhas para fazer a luz das folhas. Olha como dá um tchan. Você vai fazer igual se fosse maquiagem. Você vai, passa como se fosse nas bochechas aqui da folha e depois você espalha. Olha que brilho lindo que dá. Aí você vai espalhando, amor, carinho e dedicação. Você pode também até usar um amarelo limão, se você quiser, ou um verde limão também para fazer essa parte do brilho sem ser o branco. É uma opção de cor também que você pode usar. Aqui nessa parte eu vou colocar só um pouquinho mais de branco, ó, meu pincel está limpo. Acrescentei um pouquinho de branco, só uma sujeirinha, vou espalhar. Vou fazer isso também nas pétalas para dar mais realce, para ficar mais bonita, mais vibrante, mais linda. Então eu vou aqui acrescentando um pouco de branco. E aí eu não tô com pincel sujo de amarelo, de verde, de nada, só branco mesmo. Mas é bem pouquinho, é só para dar uma leve iluminada. E aí eu passo aqui, ó, e vou puxando para o meio. Você, na hora de puxar para o meio, é bom você ir com o pincel de ladinho. Aqui você vê que eu tô com ele de ladinho fazendo o contorno e depois eu puxo para o meio, ó. E aí você vai fazer isso, esse brilho que a gente vai fazer, vai dar mais realce, deixar essa flor mais linda. Se você quiser fazer essa flor de outra cor, você pode fazer. Aí você usa um tom mais escuro, um tom mais claro e você pode usar o verde no mesmo lugar, entendeu? Deixando, porque aí vai ficar legal. Ou então você pode até colocar uma cor mais escura, sem ser o verde. Vamos supor que você queira fazer ela cor de rosa. Aí você pode fazer um vinho para ser a sombra e aí no meio você pode deixar mais escuro em vez de usar o verde que a gente usou ali no meio. E ó, eu vou com o pincel de ladinho e vou fazendo e você percebe que vou deixando algumas ranhaduras nas pétalas, né? Porque é o movimento do pincel. E, gente, eu estou achando assim, eu achei bem interessante fazer essa pesquisa para a gente falar aqui no nosso vídeo, na Semana dos Miraculos. E aí você observou que no desenho a própria personagem fala um pouco sobre o significado da joaninha para o significado assim, como vamos dizer assim, mundial, né? O significado da boa sorte. Nossa, eu achei bem interessante, ó. E a gente vai acrescentando branco. Se o seu já ficou bom, não coloque mais. O meu acho que falta um pouco mais. Tem que usar o coração na hora de pintar. E aí eu vou acrescentando um pouco mais onde eu acho que devo. Agora eu vou passar o terra queimada. Você pode usar o marrom também ou até mesmo o vinho. Vou fazer um contorno em volta desse miolo. Depois eu vou colocar a tinta. Aqui vai ser amarelo pele. Aí eu vou acrescentar usando pincel de contorno e vou dar umas batidinhas já fazendo ele interagir com essa cor que eu fiz de contorno. E aí você vai dando umas batidinhas para cima da cor, amor, carinho, dedicação, para não borrar, para ficar bem bonito. E aí você vai aí encostando para elas interagirem. Então vai ficar um contorno, mas não vai ficar tão marcado, entendeu? E aí ele vai ter uma leve divisão. E aí você vai dando aquelas batidinhas, ó. E você vai fazendo elas interagirem. Depois eu vou acrescentar a cor branca também para fazer a luminosidade aqui do miolo dessa flor. Aqui também aconselho você, se você gosta de brilho, você pode colocar tinta com glitter ou então colocar até mesmo uma pedraria. Se você fizer esse desenho, dá até para fazer numa camiseta, ia ficar muito legal na lateral de uma camiseta e você faz aí, coloca um brilho, uma pedrinha, uma miçanga, ia ficar show de bola. Ia ficar bonito na camiseta também. Ou numa almofada, né? Ia ficar bem bacana. E aí eu vou dando as batidinhas, escolho um lado e coloco as batidinhas de branco. Agora a gente vai fazer a joaninha. E para começar a joaninha, eu vou fazer um contorno com terra queimada para fazer a sombra das asas dela. Você vê que é pouca tinta, o terra queimada pode servir também. E agora eu tô colocando vermelho vivo e fazendo um contorno em volta das bolinhas. E aí você vai com amor, carinho e dedicação, pode passar um pouquinho para cima do contorno que você fez, porque depois a gente vai acrescentar tinta preta e a gente aumenta um pouquinho mais essa bolinha. Isso é bom para não ter furinhos brancos, né, sem preenchimento, porque aí vai ficar com defeito o seu pano e não pode, né? Tem que deixar bem bonito e caprichado, ou para você mesmo
se dar esse presente ou dar para alguém, ou vender, né? Por que não? Vender esse pano de prata aqui para ganhar um dinheirinho extra, para você comprar mais tinta, mais tecido e ganhar mais dinheiro. E aí eu vou esfregando e fazendo essas cores interagirem, ó. Eu vou esfregando e fazendo elas interagirem. Outra coisa que também eu li sobre a joaninha, um significado que tem, é que é assim, sabe quando você tá apurado, você tá passando por alguns problemas, e aí você pede em oração, pede pro universo, ou para Deus, né? Pede em pensamentos, e aí de repente aparece uma joaninha. Isso significa que o seu problema vai ser resolvido, vai ser sanado, vai ser assim, é um bom presságio, entendeu? Vai ser uma coisa boa, vai dar certo. E aí é um significado que o universo envia para você, ou mesmo Deus, né? Envia falando assim: olha, vai dar certo, pode confiar, entendeu? Para você ver como a joaninha simboliza a sorte. Eu achei interessante porque no Ying e Yang, que a gente viu no começo do vídeo, falando sobre o Feng Shui, ele simboliza o bem e o mal. E são os opostos, né? Como lá a gente viu, o gato simboliza o azar, a joaninha a sorte. Mas os dois a gente percebe que são símbolos bons, e aí a gente percebe também através do desenho, ó. Eu passei com o pincel de contorno o terra queimada e agora eu tô usando um outro pincel limpo e espalhando essa cor que eu acrescentei aqui, ó. Coloquei, acrescentei e espalhei. Passei de novo com o pincel de contorno, dei umas batidinhas aqui, ó, nessa área, e aí eu vou passar esse pincel que está limpo e eu vou passar ele aqui só para esfumaçar essa cor que eu acrescentei. Ó, coloquei. Você percebe que ficou uma sombra longe da beirada, como a gente costuma fazer, né? É porque aqui ela tem um brilho meio metálico, fica... Não é um meio metálico, é porque ela tem um brilho assim como se fosse um reflexo, né? Agora dei umas batidinhas com um pincel de contorno com a cor amarelo ouro, a mesma cor que eu usei para fazer a flor, e agora eu vou com o mesmo pincel, ele vai estar limpo e vou passar aqui somente para espalhar. Você observa que ele ficou bem suave, olha só. Aí eu passo e espalho, olha que beleza que ficou. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de luz e aí ó, a gente vai encostar nesse amarelo e também vou passar aqui também pro lado de cima da asinha de cima. E aí vai ficando lindo, olha só como vai ficando bonito o nosso pano, né? E aí você hoje vai levar essa aula de pintura da joaninha e ainda vai saber o significado dela. E agora eu vou passar com o pincel de contorno a cor branca. Aí o branco a gente vai fazer ele bem definido. Vou fazer aqui na frente, ó, só fiz tipo como se fosse uma vírgula. Aqui eu vou fazer como se fosse um tracinho e esse tracinho eu vou pegar aquele pincel limpo e vou dar uma puxada para baixo. A gente vai puxar como se fosse para a ponta da joaninha, ó. Tá vendo? Eu vou fazer no sentido de puxar nesse sentido, de para baixo, ó. E aqui, ó, dou uma espalhada com a sobra dessa tinta, passei perto da asa embaixo e embaixo aqui da bolinha. Passo o branco de novo, dou uma espalhadinha. Ele tem que ficar presente, mas não pode ficar tão presente, entendeu? Para ficar com esse efeito de brilho, assim, aquele efeito assim, maravilhoso. Agora, gente, eu vou fazer aqui na cabecinha da joaninha o contorno com o pincel com a tinta preta. Vou fazer o contorno também das patinhas. Eu só vou contornar. E você vai com o pincel de contorno e só faz o contorno. Amor, carinho e dedicação para não borrar. E a gente depois, aí tem uma parte da cabeça dela que tem uma pinta branca. Então, essa parte a gente não vai pintar de preto. A gente vai deixar, depois a gente acrescentar a cor branca. E aqui nas bolinhas eu vou fazendo as bolinhas e vou preenchendo com o preto. Olha aí, aqui eu vou preencher e eu vou fazer um preenchimento, ó, praticamente fiz uma divisão, vou encostar no azul celeste e vou terminar de preencher esse vazado. Meu pincel está sujo de preto, encosto no azul celeste, passo aqui no meio, ó. Aí você não percebe tanto agora, mas eu vou acrescentar um pouco mais de azul para fazer um leve brilho, como se fosse uma divisão de duas partes aqui, um brilho mais para cima. Também na cabecinha dela você vai ver isso aí presente no seu risco, aí você pode se orientar por ele. E aí, ó, eu venho e faço um leve encostadinha nas patinhas também. E aí eu dou uma espalhadinha nesse azul para ele não ficar tão forte.
ele vai ficar no tom de cinza. E se você tiver um cinza lunar, também serve, ou um outro tom de cinza, se você não quiser usar o azul, tá? E também, se você não tiver, você pode usar o branco também, se não tiver azul. Agora eu vou preencher essa parte branquinha com a cor branca, porque é branco mesmo, então eu tô passando branco. Você vê que tem um contorno pro lado de baixo, é porque a joaninha tem essa parte branquinha, né? Então, eu tô colocando aqui de acordo com a imagem de uma joaninha mesmo. Aí, eu termino de preencher todas as bolinhas de preto, que a de cima faltava preencher um pouquinho. Embaixo da bolinha branca, fiz um risquinho com branco também. E onde será o olhinho dela, também fiz um leve branco. E aí você faz com pincel de contorno, como a tinta está úmida, ainda mais quando a gente passa com pincel de contorno, tem muito acúmulo de tinta, então é mais fácil para misturar. E aí eu vou terminando de dar acabamento. Aqui eu tô passando um pouquinho mais de vermelho, que eu observo que falta um preenchimento, faltou um furinho ali para preencher, para dar um acabamento bem bonito. Agora, o que a gente vai fazer? Encostar no marrom ou no terra queimada, eu vou encostar nas patinhas da joaninha só com a sujeira do pincel, não coloco um monte de tinta. E eu vou colocar aqui, puxando embaixo do bumbum da joaninha e também embaixo das patinhas, puxando para o meio da flor, para fazer a sombra. E aí você vai observar também um videozinho aí acima, onde o Adrien recebe a carta da Marinette. E ele gosta da Ladybug, mas ele não sabe que é a Marinette. E aí ele tá confuso, né? Ele gosta dela e no dia dos namorados ele recebeu carta de várias meninas lá, porque ele é um galão, né? Olha aí, ó, a Joaninha pousou bem em cima do bilhete dele e ele já fica achando que foi a amada. E é assim como a gente vê esse amor Adrinete aí, que eu fico torcendo para dar certo, eu espero assim que o nosso relacionamento aqui, eu com vocês, seja assim, cheio de amor e paixão, como esse relacionamento aí, essa amizade colorida. Eu espero que vocês gostem do nosso canal Arte Certa, espero que vocês sempre estejam por aqui, porque sem vocês eu não sou nada. E espero que vocês tenham gostado aí do resultado da nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau!